Meu nome é Marcelo, eu sou quase pastor da Igreja Batista da Igreja Viana. Trabalho com evangelismo, com ensino, pregação na igreja e tenho 36 anos de idade. Sou casado com a Cristiane e tenho 2 filhas. E a minha história começou nas drogas com 13 anos de idade. Eu sou filho caçula, minha mãe se separou do meu pai eu tinha 8 anos de idade, então eu ficava muito com os meus irmãos. Os meus irmãos viviam na rua e logo cedo eu fui apresentado para as ruas. E vocês sabem como que é, né? As drogas você não precisa nem buscar, ela vem até você. Então logo cedo os meus irmãos, alguns deles já usavam, os amigos deles, eu via aquele movimento e eles falavam que aquilo não era para mim, o baseado passava na roda onde eu tava e me pulava. E eu falava, puxa, eu também quero, né? Porque a gente, na verdade, quer pertencer a algum grupo. E para você pertencer a algum grupo, para você se identificar, você acaba fazendo as mesmas coisas. Então, só foi o tempo mesmo para mim começar a usar a maconha, o cigarro, a beber. E aí a droga, como o pecado, ela é algo que você cada vez mais quer fazer mais e cada vez menos você sente prazer. Então no começo eu usava pouco, tinha muito prazer. E aí eu comecei cada vez mais a usar mais e ter menos prazer. E aos 15 anos eu comecei a usar, 15, 16 anos, drogas mais pesadas. A gente cheirava cola, lança-perfume, benzina, tudo que deixava louco a gente experimentava. E aí a gente começou a trabalhar, o pessoal começou a ter mais dinheiro, e aí começamos a comprar drogas mais fortes. Então a gente comprava cocaína, usei cocaína durante uns 2 anos, usei crack, não puro, mas com a maconha, muitas vezes. Usei LSD, que é o ácido, né? Algumas vezes, e até tem uma experiência muito ruim. Eu estava em Trancoso, na Bahia. Eu tomei 2 dos mais fortes que tem e eu fiquei 10 dias praticamente louco, alucinado. Eu tinha alguns momentos de lucidez, mas eu passei 2 dias andando, igual um mendigo na rua, pedindo dinheiro, comida. Eu fiquei alucinado mesmo. Eu via as pessoas se transformando, a árvore dançando. E nesses momentos de lucidez eu orava, eu clamava, eu pedia para Deus para que eu não ficasse naquele estado. E desde esse dia eu voltei para São Paulo, né? Desde essa época eu tive alguns flashbacks. Então, do nada eu continuei usando maconha. Maconha era a droga do dia a dia, né? Bebida e maconha. E aí as drogas mais fortes eu usava em festa, em evento, em final de ano, nas baladas. No dia a dia era a maconha e a bebida. E eu usava e me voltava aquela loucura do ácido, aqueles flashbacks. E aí é o que as pessoas chamam hoje de síndrome do pânico, né? Eu ficava tão doidão que eu não conseguia ficar dentro de um lugar fechado, numa sala de aula ou num metrô. Eu tinha que sair, eu não conseguia socializar com as pessoas. E aí, por muitos anos eu vivia à margem da sociedade, escondido com a galera usando drogas. Só que a gente, pela graça de Deus, era uma galera que usava drogas, só que tinha uma vida normal. Então a gente conseguia estudar, trabalhar, a gente sempre fez muito esporte. Então a gente fala assim, bom, a gente sabe que não é totalmente saudável, mas eu tenho uma vida tranquila. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho essa galera. E essa é a maior mentira que existe, né? Que você acha assim, ah, eu tô bem, tô normal.
mas na verdade você está aprisionado. Era prisioneiro, eu não conseguia não usar as drogas, né? E aquilo a longo prazo foi me afetando de maneira assim forte. Graças a Deus, eu não tenho sequelas hoje, como alguns amigos têm. E infelizmente eu perdi um cunhado, o marido da minha irmã mais nova, nas drogas. Eu perdi 2 amigos. Eu tive amigos que perderam tudo, viraram mendigo. Um tá preso, o outro é mendigo por causa de droga. Então eu falo graças a Deus, porque eu era pior do que alguns deles, mas Deus, ele me guardou. Ele me fez olhar para isso de uma maneira que eu falasse, não, eu não quero isso para mim, e eu parei de usar as drogas mais pesadas. Então no fim dessa, vamos dizer, dessa vida com drogas, né, foram 13 anos, eu posso dizer que Deus, ele me livrou. Mesmo que lá no fim eu era um usuário de maconha, alcoólatra, mas eu tinha uma vida, fazia esporte, trabalhava, estudava, tinha uma vida comum, entre aspas, como muitos jovens hoje em dia acham que não tem problema com drogas, eu só fumo só uso um baseado, eu só bebo quando eu saio, mas na verdade eles são prisioneiros disso, como eu era também. E o que me fez procurar ajuda? Na verdade, aos 25 anos de idade, eu já questionava um Deus que eu sabia que existia, mas eu não sabia se ele se importava comigo, se ele estava me escutando. Eu falava, Deus, por que eu sou prisioneiro das drogas? Por que eu sei que faz mal, já não dá nem tanto barato assim, mas por que eu não consigo parar de usar? Isso foi me incomodando. Eu parava, por exemplo, de fumar maconha um mês, eu bebia e fumava cigarro o dobro. Aí eu parava de beber, eu fumava mais. Então, na verdade, eu não conseguia me livrar dos vícios. Eu parava uma droga e eu usava mais a outra. E aí eu comecei a questionar, falar, pô Deus, que droga, né? Tá no nome, é droga mesmo. Que droga. Eu não consigo parar de usar, eu sou prisioneiro. Eu queria muito poder me divertir sem poder, sem precisar usar as drogas. Eu comecei a questionar e Deus, ele tinha um plano para minha vida. Até esses questionamentos, até chegar onde eu cheguei, ele já tinha me guiado, ele já tinha me livrado de muitas coisas, que eu já tinha sido preso, eu já tinha sido pego na boca de fumo algumas vezes, apanhado de policial. Então, tá naquela posição, questionando, chamando a Deus para me ajudar, eu sei que hoje já fazia parte do plano dele. E ele respondeu. Um dia, um amigo meu que usava droga comigo, por sinal, viu meu estado de depressão, estava mal, tinha tudo na vida, assim, eu tinha uma casa, um carro, mas eu senti um vazio muito grande. Eu tinha algo que faltava dentro de mim. E as drogas eu achava que ia completar, mas elas nunca completaram. Na verdade, elas me deixaram com um vazio muito maior. Mais desesperado por Deus. E essa época eu estava nos Estados Unidos e esse amigo meu chegou e falou, cara, eu não sei mais o que eu faço pra te colocar pra cima, pra te alegrar. Eu tô vendo que você tá mal e eu tô triste também. Eu não sei mais o que eu posso fazer, mas ele falou, eu sei de alguém que pode te ajudar. Eu falei, pensei comigo, né, será? E ele falou, você conhece Jesus Cristo? Eu já torci o nariz, né? Eu falei, lá vem com essas histórias de igreja. E ele falou, você conhece Jesus Cristo? Eu falei, já ouvi falar. É um cara aí da história, né? É um profeta, sei lá, é um religioso. E ele começou a sorrir
e balançar a cabeça, não acreditando na possibilidade de alguém nunca ter ouvido falar em Jesus Cristo, como realmente Ele é. E ele falou, Jesus Cristo é o Deus que te criou, o Deus verdadeiro que está aqui agora. E aquilo soou como algo inacreditável, assim, como uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Aquelas palavras caíam na minha mente, no meu coração, e me faziam pensar assim, puxa, então existe um Deus mesmo? E eu comecei a perguntar para ele, então realmente Jesus Cristo é o Deus vivo, que criou o céu, a terra? E ele falou, e ele está aqui agora. Eu falei, então existe um Deus que me conhece, sabe exatamente o que eu estou passando e que pode me ajudar. Ele falou, é Jesus Cristo. E eu falei, e como que eu falo com ele? E ele falou, do mesmo jeito que você está falando comigo. E eu comecei a pensar e falei, puxa vida, então é Jesus Cristo, o Deus que eu sempre falei, mas que eu não conhecia. E eu perguntei, e como que ele fala com a gente? Aí ele correu pro quarto dele, trouxe uma Bíblia que ele tinha, ele era um crente desviado, e ele falou, Deus fala comigo, fala com a gente por meio da Bíblia. E nesse dia eu estava atrasado, eu estava indo trabalhar, ele falou, lê essas partes, ele marcou umas partes que ele gostava. E eu cheguei no trabalho, eu comecei a ler e eu fui totalmente impactado. Cada palavra que eu lia, eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Eu tinha certeza que aquilo lá era eu mesmo. E eu li algumas partes em Provérbios que dizia, né, da total depravação do homem, como a gente é mal, das consequências do pecado. E eu falava, sou eu. Só que, ao mesmo tempo, falava das consequências da obediência, né, do Filho de Deus. E eu comecei a entender que eu precisava, o mais rápido possível, entregar a vida para esse Deus e conhecer esse Deus. E eu lembrei de um amigo meu que era crente, só que eu não sabia. E liguei para ele, ele foi onde eu estava e ele começou a me explicar a Bíblia. Ele no mesmo final de semana me levou para a igreja e lá o pastor fez o apelo. Ele falou que se você reconhece que você é pecador e que você merece a morte, mas que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, se você reconhecer isso e pela fé entregar a sua vida para Ele, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida, você será salvo. Você terá todos os seus pecados perdoados. E não existe nada na vida que te chama para o arrependimento, que te chama para o quebrantamento. Nada que te chama mais do que você ter os seus pecados perdoados. Quando você reconhece quem você é, o quão ruim você é, o quão encrencado você está, e o quão pecador você é, e aí você tem um Deus santo que morreu no seu lugar para perdoar todos esses pecados, não tem como não cair de joelhos e entregar a vida inteira com sentimento de gratidão, porque eu sei que eu não mereço, mas Ele veio até a mim e estendeu essa bênção, essa graça, que não só me salvou, mas que me deu um novo coração, me deu uma visão totalmente diferente sobre quem eu sou, sobre as pessoas, sobre a minha família, libertou todos os meus vícios de um dia para a noite. Algo, é um milagre. Coisas que eu tentei a vida inteira e eu não consegui, Ele tirou de um dia para a noite. Só que os vícios é algo fácil, é algo externo. Deus, Ele trabalha então, a partir daí, com o caráter da pessoa. Coisas que eu tenho desde os 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade que eu venho construindo. Um caráter na mentira, no orgulho, aquela coisa que é arraigada no coração desde pequeno. E Deus, Ele vai hoje trabalhando pelo resto da vida.
Então a maneira como eu enxergo as pessoas, a maneira como eu amo as pessoas, a família nova que Deus me deu, o chamado que Ele me deu. Hoje eu fui chamado para ser pastor numa igreja. Ele me deu o privilégio de estudar, viver estudando a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus e ajudando as pessoas a crescerem por meio da sua palavra. E levando essa palavra que me salvou, que me libertou, para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu passei. E não é algo que eu ouvi falar, algo que eu aprendi, é algo que eu vivo. É o meu testemunho vivo. Por isso que eu posso chegar para a pessoa e falar: meu irmão, eu entendo o que você está passando. E eu sei que você não consegue ver uma luz, mas da mesma forma que Deus me transformou, Ele pode transformar. E esse é meu desejo. Da mesma forma que Deus me transformou, meu desejo é que Deus te transforme também, por meio de Cristo. Porque é somente por Cristo. Talvez você possa ser ajudado por outras fontes, você pode melhorar, você pode mudar, mas transformar, somente Cristo que transforma. Muitas pessoas podem até parar de usar drogas, mas elas continuam pecadoras e destinadas à morte eterna. Cristo, Ele não só te tira das drogas, mas Ele paga todos os seus pecados, Ele perdoa todos os seus pecados e te dá a vida eterna, te dá uma nova vida junto dele, uma nova identidade. Quando nascemos em Cristo, ganhamos uma nova identidade e somos salvos. E esse é o meu desejo para vocês. A minha oração é que você hoje entregue a sua vida para Cristo, porque somente Cristo pode te libertar. Amém.